A graça e a paz, irmãos. Que bom estarmos juntos, que bom compartilharmos desse tempo com vocês. Glória a Deus, mais um dia, mais um final de semana. Vamos estar juntos dessa forma. E nós temos que glorificar a Deus em todas as coisas, né? A palavra diz que em tudo dai graças. Às vezes a gente passa por situações na vida que é um pouco complexa para entender, para perceber, mas independente de entender ou de perceber, a palavra diz que nós temos que dar graças. Então, glória a Deus, graças ao Senhor por absolutamente tudo, mesmo por esse ambiente difícil, complexo que a gente está vivendo. Nós glorificamos o nome do Senhor porque Ele é perfeito em tudo que faz e sempre quer nos ensinar alguma coisa. A grande questão é o quanto nós percebemos o agir de Deus, o mover de Deus, a presença do Espírito Santo, mesmo em dias difíceis, mesmo em situações complicadas, fora do habitual. E eu quero crer no nome de Jesus que o Senhor trará muita luz para nós nesses dias. Irmãos, como eu creio que nós sairemos muito mais forte desse ambiente em todos os aspectos, mais maduros, crescendo, avançando, com muito mais revelação, com muito mais autoridade em Deus, eu tenho certeza. Então, a grande questão não é o problema, o momento que nós estamos vivendo, é o quanto nós vamos crescer em Deus nesse tempo que nós estamos passando. Em nome de Jesus, o Senhor vai encher você nessa tarde da palavra. E você já tem sido cheio, né, da palavra, do ensino, do mover do Espírito Santo. E eu creio que não será diferente hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você sinta-se à vontade para cultuar conosco, abre o seu coração. O Espírito Santo vai mover, vai falar poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero começar orando por esse culto, por esse momento da palavra, no nome de Jesus. Pai, nós agora oramos, colocamos diante do Senhor esse tempo que nós vamos estar juntos. Quero abençoar a cada um desses que estão recebendo a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar o mundo espiritual, os céus abertos, liberados agora, em nome de Jesus. Em cada lar, em cada casa, cada vida que nós vamos alcançar, será tocado pela Tua palavra, pelo poder miraculoso da Tua palavra. Eu oro agora liberando, Senhor, os ambientes, os céus, as casas, completamente liberado para o mover do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba aí da parte do Senhor a revelação, a luz da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí nesse período prorrogado, né, de quarentena. Estamos prevendo mais 2 finais de semana, além dessa forma, ainda que nós vamos ter a quarentena terminada aí no dia 9, dia 10, provavelmente, mas nós vamos voltar os nossos cultos normais, a princípio, no dia 24 do mês agora, né, desse mês de maio. Então, nós vamos ficar um final de semana, além do término da quarentena. Nós vamos gravar no sábado o nosso culto. Depois eu vou dar mais detalhes para os irmãos, para que possamos adequar as coisas, ajustar, aguardar as orientações das nossas autoridades e nos conectarmos nisso. Então aguarde aí, vai ser uma grande bênção, vai ser um grande mover de Deus, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter uma reunião poderosa de liderança, todos os obreiros, pastores, discipuladores, líderes de células, líderes em treinamento, anfitriões. É uma reunião geral. Eu quero ministrar uma palavra sobre sua vida, orar por você. Então, não se esqueça, amanhã, às 20 horas, nós temos uma reunião de liderança pelo Zoom e depois nós vamos passar a agenda mais detalhada a você também, ok? Nós definimos que a partir de quarta-feira que passou, nós iríamos ministrar as palavras do tema do nosso projeto, daquilo que nós estamos falando com Vida 19. Tivemos isso na semana passada, agora nessa semana que terminou, e vamos fazer isso esta semana, e está sendo ministrado quarta-feira, a mesma palavra da quarta-feira, nós compartilhamos na célula, ok? E também
na sexta-feira nós estamos ministrando a palavra. Esta semana nós vamos ter uma live especial, quinta-feira, às 21h30, com o pastor Rigonato, da nossa igreja de Goiânia, um pastor abençoado, alguém que tem uma revelação muito forte de Deus acerca desse momento, do tema que nós estamos vivendo. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Quinta-feira, às 21h30, organize a sua célula para que estejamos todos juntos. Vai ser um grande mover de Deus, em nome de Jesus. Amém? E também, nesta segunda manhã, começamos uma live especial com o pastor Aloísio. Ele não tem ainda preciso os dias, a quantidade de dias, mas é provável que seja em torno de 60 aulas que ele vai ministrar de segunda a sexta. E vai falar sobre o Apocalipse. Então, quero estimular você a organizar, programar-se para participar com esse tempo tão maravilhoso, né? Para recebermos a palavra de Deus do nosso pastor. Tenho certeza que seremos profundamente abençoados. Nossa mente será aberta, renovada, no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos dentro dessa série de palavras, né? Levando em consideração o momento que nós estamos vivendo. E é uma série de palavras que nós estamos trabalhando desde da saída do povo de Israel do Egito até a entrada do povo lá em Canaã. Então nós temos compartilhado nisso. Primeiro domingo eu falei sobre o caminho não ser o caminho mais curto. Nós vamos resumir um pouco aqui essa questão. Domingo passado falei sobre as experiências que o povo de Israel tiveram no deserto. Nós vamos continuar essa palavra hoje e vamos continuar semana que vem novamente. Então nós vamos falar em 3 finais de semana sobre as experiências do povo no deserto. Hoje eu quero investir um tempo maior na introdução e melhorar a linha de raciocínio que tínhamos acerca daquilo que nós já ministramos, até que no último final de semana vamos falar sobre os princípios, o estilo de vida em Canaã. Vai ser uma grande bênção, gere uma expectativa aí no seu coração, no nome de Jesus. Amém? Bom, recapitulando um pouco então o raciocínio, nós entendemos que a fé, ela é uma base primordial. A fé, ela é essencial. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é em fé. Nós andamos por fé, nós movemos por fé. Então, se você não tem uma vida em fé, logo a sua vida não vai ser exitosa. Por quê? Você não vai depender do Senhor. E nós falamos sobre isso, né? Então, que nós deveríamos andar por fé. Essa é a essência. E eu gosto de colocar os olhos, né, no Antigo Testamento e perceber o que Deus fez e como Deus queria falar conosco na Nova Aliança através da história da Antiga Aliança, né, colocando Cristo, né, usando a lente de Cristo para perceber a velha aliança, todos os princípios, todos os parâmetros e tudo mais. Então, desde Abraão até a entrada de Canaã, é um caminho que nós temos trilhado por ele, né? Um caminho que nós temos andado por ele. E é muito fascinante. Eu penso que esse período da vida da igreja, aliás, esse período da história do povo de Israel, né, desde ali de Abraão até a entrada em Canaã, talvez seja assim uma história que mais se parece conosco. É algo muito fascinante. E como isso, ao meu ver, está relacionado à vida da igreja, como isso se parece com a vida da igreja, todo esse contexto histórico, todo o cenário que foi construído, ao meu ver, isso é impressionante. No livro de Hebreus 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade dos mesmos. Então, interessante. A lei, a velha aliança, os princípios, o estilo de vida daqueles que viveram na velha aliança traz apenas o que? Uma sombra daquilo que iria ser os benefícios que viriam lá no futuro, que é o que nós vivemos hoje através de Jesus. Amém? Então, nesta caminhada, Deus se revela ao povo de uma maneira especial. Gerações após gerações sendo abençoadas pela presença de Deus,
pela manifestação da autoridade, da glória dele. Que coisa maravilhosa. Então, eu penso que toda essa caminhada é uma expressão na sua plenitude daquilo que era a vontade de Deus para nós, para aquele povo, para aquele contexto. E o caminho do deserto era especial. Eu entendo que o caminho do deserto é um processo de desintoxicação de mentalidade e de estilo de vida no Egito. Então, nós, tínhamos um estilo de vida no Egito e eles tinham que ser desintoxicado da maneira de ser, da forma de pensar, da mentalidade, do estilo de vida, dos valores, dos princípios que haviam lá no Egito. Então, o deserto, que é o caminho, o que nós estamos aprendendo sobre as experiências do povo de Deus no deserto, então é um período de desintoxicação, de tirar o Egito de dentro para imprimir novos valores celestiais da maneira como o Senhor age e opera, e principalmente nos nossos dias hoje. Então, tem alguns pontos muito importantes. Lá no Egito, o que o povo fazia? Como que era o estilo de vida do povo? Eles dependiam de Faraó. Eles tinham que viver consoante ao esforço próprio. Então, eles estavam nas mãos do homem. O povo estava nas mãos do homem lá no Egito. A vida era cheia de limitações. Então, o Egito, que aponta para o mundo, nos colocava muitas limitações. Então o povo era cheio de limitações, e o inimigo levantava-se contra o povo de Israel sempre, contra o povo de Deus, oprimia, colocava peso. Esse era o estilo de vida lá no Egito. Portanto, então, nós temos, se formos voltar um pouco lá a Abraão, muitos princípios de milagres, coisas sobrenaturais, como Deus moveu na vida de Abraão, uma grande referência de fé, de disposição, de entrega, de busca, de submissão à vontade de Deus, alguém que andava em fidelidade com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus requereu dele o sacrifício do filho dele. Ele foi, se dispôs, e no momento do sacrifício, Deus preparou o cordeiro. E aí, Abraão, com a sua esposa, Sara, eles eram estéreis, não podiam ter filhos. E Deus, de uma maneira sobrenatural, os abençoou. Nasceu Isaac. Isaac encontrou, casou-se com Rebeca. Impressionante, eles não podiam ter filhos também. E Deus operou um grande milagre na vida de Isaac e Rebeca. E nasceram filhos, entre eles Jacó. Jacó casou-se com Raquel. Incrível, eles não podiam ter filhos também. Então aqui a gente chega em Jacó e olha para trás, e você pode perceber o seu avô, o seu avô não podia gerar, não podia ter filhos. E vem uma história de milagres, de ações, de manifestação do poder, da glória de Deus. Que coisa maravilhosa. E entre os filhos de Jacó, teve um chamado José. José, ele é alguém que marca um contexto também, numa dispensação, num momento histórico do povo de Israel, tremendo, sobrenatural. Ele foi vendido pelos irmãos, há todo um contexto aí. Não dá para a gente aprofundar nisso, mas aí José, ele marca esse início de todo o povo, de todos os seus familiares no Egito de uma maneira permanente, porque ele torna-se um governador, um homem assim de grande autoridade no Egito, e toda a sua família vai estar com ele para lá. E dessa maneira morreram-se todos eles, obviamente. E os reis, as autoridades levantadas pós esse ambiente de José, não conheciam a Deus, e começou então um processo de escravidão terrível, e é onde colocamos o foco, a ênfase da nossa palavra, que é o momento da saída do povo, o momento das experiências que eles tiveram no deserto. Então eles chegaram lá, através ali de José, e
pronto, o que aconteceu no futuro, mas agora Deus está levantando Moisés para tirá-los desse contexto. E aí, a primeira palavra que nós falamos é que Deus não os levou pelo caminho mais curto, que era o caminho dos filisteus. O Senhor os levou pelo caminho do deserto. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 18. Êxodo 13, 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Nunca se esqueça disso. Guarde esse texto. Livro de Êxodo 13, 18. Assim o Senhor fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram preparados para lutar. Algumas considerações muito importantes aqui. Primeiro, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre está no controle de absolutamente tudo. Nós temos o hábito de olharmos a circunstância boa e glorificarmos a Deus. Mas olharmos as circunstâncias difíceis e atribuir, claro, ao inimigo que está se levantando contra o propósito de Deus, mas de nos esquecer da grandeza e da soberania de Deus. Então você precisa entender que Deus está no controle de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Nunca duvide. A palavra diz que o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto. Deus estava no controle. Nunca se esqueça. A palavra diz que eles seguiram o caminho do Mar Vermelho. Esse caminho nos mostra o quê? O limite de Faraó. Por quê? Até então, Faraó os escravizava no Egito e agora Faraó os persegue no caminho do deserto. Eles olhavam para trás, quem eles viam? Faraó com todos os seus soldados perseguindo, aproximando. Então o inimigo sempre estava à vista deles. Com isso, obviamente, o povo não andava em paz. Porque, veja bem, como é que você anda em paz sabendo que o inimigo está à sua porta, está aproximando-se de você a cada dia? Olha o contexto que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão presas nas suas casas. Por quê? Porque o inimigo está vindo. Não se sabe quando ele chega, não se sabe exatamente qual o poder dele, mas sabe-se que é uma coisa muito complicada. Por causa disso, nós nos escondemos, as pessoas se escondem. Então, é assim, imagine, o inimigo estava perseguindo o povo de Israel. E todo o tempo eles olhavam para trás e vinham. Mas o Mar Vermelho marca o limite. Por quê? A Bíblia diz que o povo de Israel, eles passaram pelo Mar Vermelho, só que os egípcios, quando estavam passando, os egípcios, a palavra diz que o mar se fechou e eles morreram todos. Então o Mar Vermelho marca o limite de Faraó. Nunca se esqueça disso. Agora, depois do Mar Vermelho, o povo já não tem que olhar mais para o inimigo que está perseguindo. Eles têm que fazer o quê? Olhar para frente. Depois que você passa o Mar Vermelho, depois que você desce as águas do batismo, depois que você toma uma decisão pelo Senhor, depois que o inimigo de fato é morto, você não pode olhar mais para trás. Você tem que olhar para frente. Agora o povo já não precisava olhar mais para Faraó, para os inimigos que estavam perseguindo, mas eles deveriam olhar para frente. Para frente, porque Canaã está à frente. Deixa eu te falar uma coisa, não olhe para trás. Não fique olhando as notícias negativas, não fique olhando o contexto ruim que nós estamos vivendo. Olhe para frente, porque o Senhor já derrotou todos os nossos inimigos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Um outro ponto, dentro do versículo que nós lemos, diz que eles saíram prontos para lutar. Deixa eu te falar uma coisa, eles tiveram uma postura errada, porque Deus não estava querendo que eles saíssem para lutar. A fala de Deus, através da boca de Moisés para Faraó é: deixe o meu povo ir para que celebre uma festa, para que preste culto, para que adore a Deus. Então eles não saíram para guerrear, eles saíram para adorar, para buscar a presença de Deus. Mas eles então têm
uma motivação errada, porque não é guerrear, é para adorar. Então nós falamos sobre essas experiências do povo ali no Egito, no deserto, melhor. Nós falamos semana passada sobre 4 experiências, né? Falamos então sobre a experiência de não andarem só. Deus falou para Moisés que estaria com eles. Como Deus manifestou a eles? Através de uma nuvem. Havia uma nuvem que estava com eles de dia, e havia uma coluna de fogo que estava com eles à noite. A nuvem trazia proteção do sol escaldante do deserto, que pode chegar até 40, 46 graus. E a coluna de fogo trazia um aquecimento sobre eles, para o frio da noite do deserto, que pode chegar a 15, 16 graus. Então, o que isso mostra? Demonstra o cuidado de Deus, demonstra o carinho especial de Deus. Vou estar com você. Da mesma forma, na nova aliança, o Senhor Jesus diz: eu vou estar com você todos os dias da vossa vida. Deixa eu te falar, nesse ambiente difícil que nós estamos vivendo, Deus não se apartou de nós, Deus não se esqueceu de nós, Deus não virou as costas para nós. Isso não é de Deus, isto é uma arma maligna, é uma seta maligna, para não só matar pelo coronavírus, por esse vírus do inferno, mas para trazer desânimo, para trazer tristeza, sabe, para desmotivar o vosso coração, para fazer você olhar para os pés, para depender de si e não olhar para o alto e depender do Senhor. Então, aqui eles não estariam sozinhos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sabe, nós somos habitação do Senhor, Ele está conosco. Não podemos nos preocupar, nem nos desesperar com essa circunstância. Primeira experiência, vocês não vão estar só. Segunda experiência, é o limite de Faraó, é o que nós falamos do Mar Vermelho. Faraó não cruzou o Mar Vermelho. Terceira experiência, a experiência da cruz. Eles chegaram diante das águas de Mara, as águas amargas, que fala das amarguras da vida. E o que Moisés fez? Cortou um madeiro, lançou o madeiro sobre as águas de Mara, e as águas tornaram-se potáveis, a amargura saía. Nós aprendemos sobre isso, que nós precisamos olhar sempre para a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo traz para nós doçura. A vida tem outro contexto, outro sabor, outra delícia, outra expectativa. Sabe, a gente olha para o casamento, olha para os filhos, olha para a história de vida, solteiro ou não, independente de qualquer situação, nós conseguimos enxergar a doçura mesmo em meio a tanto amargor. Por quê? Você está cheio da vida de Deus. Você não está olhando para o homem, você não está olhando para as dificuldades, você não está olhando para as amarguras financeiras, você está olhando para a cruz de Cristo. Você está olhando para Jesus. Essa foi a terceira experiência. Sabe, não existe uma vida cristã que não passe pela cruz, que não estejamos olhando para a cruz, para que possamos superar. Não existe. Em todas as circunstâncias da vida, olhe para a cruz. Olha para Jesus. Pastor, mas o amargor está grande, a dificuldade está grande. Não importa, olha para a cruz, olha para Cristo, olha para aquilo que Jesus fez por você. Ele disse: está consumado, pronto. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora já não é o teu esforço mais, é a graça de Deus manifesta sobre você, que vai trazer brandura, doçura, alegria, paz ao seu coração, para você viver, avançar. Quarta experiência, a experiência de receber o alimento que vem do céu. Que coisa maravilhosa. Ali não havia possibilidade de cultivar, não havia possibilidade de plantar, não tinha como fazer nada. Eles teriam que depender de Deus. A Bíblia diz que o Senhor mandou uma nuvem de cordonizas para eles. Eles comeram daquela carne, e todos os dias o Senhor enviava o maná. Eles comiam do pão que vinha do céu. Glória a Deus. Eles tinham que olhar para o alto. A Bíblia diz que no Egito eles regavam a terra com os pés. Eles dependiam do esforço próprio. Mas agora, no deserto, indo para Canaã,
Canaã, lugar do propósito de Deus. Não, já não é mais dependendo do esforço próprio, é depender do Senhor sempre, é confiar, é esperar do Senhor a provisão, é olhar para a despensa que talvez já está acabando o alimento e não chorar, lamuriando, reclamando, questionando. É dizer, Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Pai, nós temos a história da Tua palavra, nós temos a história da Tua igreja prevalecente, que há mais de 2000 anos foi estabelecida, e até hoje essa igreja avança, essa igreja cresce, essa igreja se espalha para o mundo todo, ela prevalece pelo poder do Senhor. Então eu creio, o Teu alimento virá, o Teu sustento virá, tudo aquilo que eu necessitar virá do céu, porque o Senhor já liberou sobre a minha vida. Eu quero viver segundo os princípios do Éden, não segundo os princípios do Egito. O princípio do Éden, a palavra diz que o Senhor colocou todas as árvores frutíferas e agradáveis aos olhos e deu liberdade ao homem de comer de tudo que havia ali. De tudo. E o homem não tinha que trabalhar, o homem tinha que cultivar a terra. O trabalho tem a ver com o pecado, o suor do rosto tem a ver com o pecado. Mas aqui não. Em Canaã, você tem que depender de Deus. Em Canaã, você tem que experimentar o alimento que vem do Senhor, o milagre que vem todos os dias, assim como no Éden, o Senhor tem frutos abundantes para nós comermos em Canaã, no lugar do propósito de Deus, e glória a Deus por isso. Sabe, a gente está aqui na introdução, né, do raciocínio da palavra. Hoje eu vou falar só sobre 2 pontos para você, mas ainda não é o primeiro. Aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, Deuteronômio 8, 4, para a gente entender esse contexto, diz assim: as roupas de vocês não se rasgaram, os seus pés não incharam durante 40 anos. Uau, que coisa sobrenatural. Isto só pode ser Deus. Irmãos, não é comum você usar uma roupa por 40 anos, porque as pessoas crescem. Eu tenho filhos e os meus filhos crescem o tempo todo. O mais velho só cresce para os lados, já não cresce mais para cima. Mas os 2 do meio crescem ainda. Interessante, o do meio já está nos 43, quase 44. Às vezes eu digo, mas por que você não troca o tênis? Pai, os outros já não servem mais. Agora, as pessoas cresceram no Egito. As pessoas engordaram, as pessoas desenvolveram no Egito. Passaram-se 40 anos. Talvez aquele que saiu bebê de colo, agora lá por chegar em Canaã, já tem 40 anos de idade. Agora, como que a roupa não se estragou? Irmãos, há algo sobrenatural aqui. Não havia tecelagem, não havia plantação de algodão, não havia indústria têxtil para fazer panos e tudo, não havia. Não havia costureiro, não havia. Havia aqui uma ação sobrenatural de Deus na vida desse povo. A roupa não gastou, os pés não incharam, porque você caminhar 40 anos num deserto, pressupõe-se que os seus pés vão inchar, mas não incharam. Deus está referendando aqui o cuidado dele com aquele povo. No versículo 7, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, está levando a uma boa terra, os está levando a uma boa terra, cheia, olha que coisa, de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Você consegue perceber isso? Versículo 9. Deus, né, nesse versículo 8 e 9 que lemos, Deus estava levando o povo primeiro para uma boa terra. Pastor, mas o caminho é o caminho do deserto. Não importa o caminho. A questão é que havia uma boa terra à espera.
Não olhe o caminho, não olhe a circunstância, olhe para o Senhor. Que coisa! Não pare nos obstáculos. Não pare. Eles estavam no deserto. No deserto não tinha nada que vislumbrasse, que chamasse atenção, que pudesse dizer, não, é nesse deserto que nós vamos viver. Não, a promessa estava em Canaã. Então, não ache que Deus salvou você através do Filho dele, através do sacrifício de Jesus na cruz, fez com que você fosse gerado no ventre da sua mãe, te colocou nesse contexto de vida que você vive hoje, revelou-se a você propósito, vontade, abriu portas para você, fez milagres até hoje, para você morrer nesse deserto, nesse caminho. Não fica sem sentido tudo que Jesus fez na cruz. Todo o amor de Deus manifesto, não tem sentido. Era o que Deus estava dizendo para o povo no caminho do deserto. Olha, não se preocupe, vocês estão indo para uma promessa. Deixa eu te falar, agora você não olha para Faraó mais, porque Faraó ficou ali no Mar Vermelho. Olha para Canaã, não fica olhando o problema, não fica olhando as circunstâncias, não olha as dificuldades que você deixou para trás, olha para frente. Olha para frente, Canaã está à frente. Qual que é a promessa de Canaã? Chuva abundante. Qual que é a promessa de Canaã? Ano da bênção tríplice. Olha para frente. Não olhe para trás, não olhe para as laterais. Não fixe o olhar no problema que você está vivendo. Olha a descrição da promessa de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa. A terra que eu estou levando vocês é uma terra boa. É uma terra que tem riachos. Eles estavam passando sede. Nós vamos falar sobre isso no deserto. Agora a terra não é igual aqui. Aqui vocês têm necessidade de água. Lá não. Lá é um lugar de riachos, tanques de água. Que coisa! Há nascentes de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas. Glória a Deus! Até nas colinas havia água. Que coisa maravilhosa. Que coisa sobrenatural. Terra que tem muito trigo, videiras, romãzeiras, azeite, mel, pão. Não há falta de nada no lugar da promessa, na terra da promessa de Deus, do propósito, que é Canaã. E ele diz, coisa maravilhosa. Tem minérios, tem riquezas minerais, tem ferro e cobre. Além de tudo, vocês vão ser ricos. O quanto vale as riquezas minerais. O homem não fez nada para ter, só Deus, tudo sobrenatural, tudo algo maravilhoso. Comece a enxergar as promessas de Deus. Para de olhar para o Egito que você deixou, de se arrepender. Não deveria ter mudado de vida, não deveria ter tomado a decisão. Não, por favor, isso é uma mentira do diabo. Você fez a coisa certa se você entregou a vida para Jesus. Agora, não pare onde você está. Por mais que estejamos num deserto, não é este o lugar de Deus para nós, não é esse ambiente para nós. Você não vai ficar na sua casa a vida toda trancado com medo de um vírus. Não, no nome de Jesus. O Senhor há de paralisar essa peste do inferno. Nós vamos produzir, nós vamos formar pessoas, dar empregos, nós vamos, conquistar, nós vamos continuar prosperando a cada dia. Deus tem um projeto para nós, Deus tem um propósito para a nossa vida. Não é aqui, olha para frente, tem pão, tem água, tem mel, tem riachos, tem fontes de águas, tem poços, a água vem das colinas, das planícies. Que coisa sobrenatural. Olha para a promessa. Para de olhar, não fixe os seus olhos no Egito, não fixe o olhar seu agora no deserto. Não ache que esse é o fim, não ache que é esse o projeto de Deus, ficarmos trancados em casa e fazendo culto online. Não. O projeto de Deus é que convivemos em família, em comunidade, abracemos uns aos outros, cultuemos ao Senhor, celebremos a Ele juntos, assim como o povo saiu para celebrar junto. Moisés não aceitou que ficasse nenhuma unha lá no Egito, porque todos tinham que ir celebrar. Deus nos chamou para celebrarmos. Esse ambiente de isolamento não combina com Deus, mas é o momento. O Egito não era o objetivo final, era um momento. Eles tinham que aprender algumas coisas, desintoxicar, o deserto era um momento. Eles tinham que desintoxicar do Egito, da maneira de viver, dos pensamentos, do estilo de vida. É isso que tem que acontecer. Então, eles saem
E aí eu quero falar sobre a primeira experiência de hoje, que é a quinta, né, na realidade. Nós já falamos, sabe? Nem me lembro se é a quinta ou a quarta. Mas enfim, é a primeira de hoje. Depois eu vejo a sequência e passo para você direitinho. Qual que foi essa primeira experiência na segunda palavra hoje que nós estamos ministrando? A experiência de beber da rocha que é o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1. A experiência de beber da água da rocha que aponta para o Senhor. Êxodo 17:1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Interessante. Eles estavam andando de um lado ao outro, acamparam em Refidim, que significa descanso, amplitude. Agora, pastor, como descansar no deserto, debaixo de um sol escaldante, no lugar de descanso que não tem água? Não combina, não é verdade? Ao contrário, eles não descansaram, eles ficaram perturbados. Percebe o quanto nós precisamos confiar no Senhor? Porque às vezes você está no meio de um lugar de deserto, você está com sede, não tem água, você tem uma necessidade, mas o ambiente não está propício a você viver a necessidade que você tem. Mas aí você ouve a palavra que você tem que descansar. Por que que você tem que descansar? Porque o seu descanso não está na circunstância, não está no lugar, está em Deus. O lugar era um lugar de descanso, mas não proporcionava descanso. E aí às vezes a gente, pastor, mas nós tínhamos uma promessa, mas a circunstância não proporciona para que possamos viver a integridade da promessa. Não olhe a circunstância. Olhe para a verdade de Deus. Não olhe para o fato, mas olhe para a verdade absoluta de Deus. Que coisa! É o lugar de descanso. Mas descanso no quê? No nome, na estrutura, no lugar, no dinheiro, na estabilidade? Ou o descanso deveria ser no Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus estabeleceu uma promessa para você, não importa a situação que você está vivendo, descanse não na circunstância, descanse no Senhor. Eles chegaram ao lugar de descanso, mas o ambiente não proporcionava o descanso, mas o descanso deles tinha que ser em Deus. Lembre-se, eles tinham que ser desintoxicados do Egito. Do Egito, eles só descansavam dependendo do esforço próprio, do trabalho. Agora em Canaã não, vocês vão para um lugar que tem água em abundância, que tem tanque, que tem cobre, que tem ferro, que tem coisa maravilhosa, que tem frutos, que tem tudo que se produz. Eles não estão vendo, mas estão recebendo a palavra, tinham que descansar na palavra. Chegaram em Refidim, não tem água, mas aí descansa não na circunstância, descansa no Senhor. Pastor, como é que eu vou descansar em meio a tanta dificuldade? A empresa não abre, o comércio não funciona, as pessoas não compram. Ok, então não descanse no que você tem, não descanse no que você construiu, não descanse na força do braço, não descanse naquilo que era o seu projeto natural. Descanse no Senhor, tenha paz. Estas coisas vos escrevi para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. A nossa paz vem do Senhor. Versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. O povo começou a reclamar. O povo, aqui nós temos aquela história que a gente já falou, é o povo reclamando e Moisés orando. Então, não reclame nesses dias. Ah, mas o Senhor falou que nós iríamos viver um ano de vida abundante. Ah, seria um ano de bênção tríplice. E agora estamos nesse deserto. Nós, os nossos filhos, a morrer de fome e de sede. Não reclame. Não reclame. Porque o lugar que Deus tem para você, de fato é vida abundante. De fato é bênção tríplice. O que Deus tem para você, de fato é uma promessa. Então corra e olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo,
leve com você algumas das autoridades de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo. Vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista de todas as autoridades. Aqui tem algumas coisas muito chave. Pena que o tempo correu, não dá tempo de falarmos muito sobre isso. Mas algumas coisas importantes aqui. O Senhor diz a eles, haveria uma rocha. Primeira coisa, uma rocha. Nós sabemos que esta rocha aponta para Cristo. No livro de 1 Coríntios 10, 2, depois nós vamos voltar aí nesse texto, mas 1 Coríntios 10, 2 diz assim: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que acampava. Essa rocha era Cristo. Uau! Deus é o cabeça de Cristo. Cristo disse isso. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Vá até um local, lá você vai enxergar uma rocha, lá em Horebe, o monte de Deus, você vai enxergar uma rocha. Eu estarei sobre a rocha. Essa rocha, no livro de Coríntios, diz que é Cristo. Cristo estava entre eles no caminho do deserto. Quero te dizer uma coisa, Cristo está em nós, nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, nesses dias de deserto. Portanto, não ache que é o seu poço que vai dar a água que você necessita. É Cristo. Olha para a rocha. Fale com a rocha. Da rocha sai água espiritual que vai alimentar você todos os dias nesse período de pandemia, não deixando você entrar em depressão, não deixando a angústia bater a sua porta, a insônia. Você vai viver uma vida de completo descanso no Senhor e na sua presença. Deus estaria sobre a rocha. Bata a rocha, use a vara que você tem nas mãos. Que coisa maravilhosa. Nesse contexto da rocha, nós temos dois acontecimentos. Este foi o primeiro, o segundo está em Números, capítulo 20, versículo 2. Números 22, diz assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão, discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. No versículo 6 diz assim: Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Versículo 7, e o Senhor lhes disse: Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia à frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Estas foram as águas de Meribá. E nós vamos encerrar. Eu disse que iria falar sobre 2 experiências no Egito, mas acabei falando só sobre uma, por conta de entender que nós tínhamos que aprender alguns valores para ficar mais consolidado. Mas no domingo que vem nós vamos acabar esses estágios no Egito. Mas eu quero encerrar falando com você sobre esta questão da rocha. Nós lemos no livro de Coríntios que a rocha aponta para Cristo. A rocha era Cristo, que andava com o povo no meio do deserto.
Agora então, Moisés, ele já não fala, ele não deveria bater na rocha, ele tinha que falar com a rocha. Aqui aponta para dois princípios muito importantes. Aponta para a velha aliança e para a nova aliança. Veja bem, a velha aliança é a semelhança do quê? Do Egito, onde o povo dependia da força do braço. E a nova aliança é a semelhança de Cristo. Você depende da graça e do favor de Deus. Então, a primeira rocha aponta para a lei, para o Egito, para a velha aliança. A segunda rocha aponta para a graça de Cristo. No deserto agora, você não precisa mais ferir a rocha. Nesse ambiente de pandemia, de confusão, de problemas, você não precisa ferir a rocha. Você não precisa achar que Jesus tem que vir sacrificar novamente para você. Não, ele já fez isso. E eu vou encerrar dizendo, a Bíblia fala sobre isso. Quando Jesus vai à cruz, encerra o seu ciclo aqui na terra, como homem, ele faz uma declaração sobrenatural. Está consumado. Eu quero dizer a você, tudo já foi consumado. Você não precisa ferir a rocha mais. Você não precisa murmurar contra Cristo. Você só precisa falar para Ele. A lei, o homem dependia do esforço próprio. A graça, o homem depende do favor de Deus e das mãos do Senhor sobre ele. Nesse tempo, então, do Egito, quer dizer você, dependa do Senhor. Confia no Senhor. Olhe para Cristo. Não precisa murmurar, não precisa reclamar, não precisa questionar, não precisa ferir a rocha. Só fale a Ele. A Bíblia diz que quando o filho pede pão, o pai não dá pedra. Cristo tem um tempo de bênção para você, mesmo em meio a esse deserto. Glória a Deus. Eu quero encerrar orando com você. Pai, no nome de Jesus, cada um dos meus irmãos que estão recebendo a palavra, eu creio, estão recebendo valores eternos, valores sobrenaturais. Nós passaremos esse tempo do deserto desintoxicando os princípios do Egito das nossas vidas. Tudo que é Egito vai ficar no deserto. Nós queremos entrar em Canaã com uma nova mentalidade. Nós queremos recomeçar a nossa vida, recomeçar os empregos, as empresas, com uma nova mentalidade, com novos princípios, com valores eternos. Se até agora erramos como funcionário, como pastores, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pais, como filhos, como esposo, como marido, como funcionário, Pai, nós queremos agora depender do Senhor. Nós queremos aproveitar essa nova oportunidade. Nós cremos que viveremos uma nova oportunidade de vermos o Senhor numa outra dimensão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique firme, teremos uma semana abençoada, uma semana cheia de vida, de revelação. Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa, Jesus ama muito você e por causa disso, eu também amo você. Fique na paz.